Eduardo Bolsonaro agora se torna oficialmente um refugiado político. Ele publicou um vídeo falando que ele está nos Estados Unidos e que ele não pretende voltar por agora e anuncia uma licença com prazo indefinido, até porque ele é um deputado federal, inclusive um dos mais votados do Brasil. Então ele está tirando uma licença não remunerada. Só que a gente sabe onde isso termina e efetivamente então ele entra para um status possivelmente de refugiado político. Bom, a gente sabe que o PT entrou com um processo para caçar o seu passaporte, porque ele teria um possível envolvimento com um suposto golpe do 8 de janeiro. E o STF solicitou um parecer da PGR que tinha um determinado prazo, não saiu no prazo, ninguém sabe qual vai ser a recomendação. Então Eduardo Bolsonaro, que já estava nos Estados Unidos, acabou ficando por lá com sua família. Só que algo que ninguém falou, eu penso que é o que realmente aconteceu. Que é o quê? Eles provavelmente iriam querer usar o Eduardo Bolsonaro para pressionar o Bolsonaro. Com o Mauro Cid foi assim. O Mauro Cid havia dado um depoimento que em nada incriminava o Bolsonaro. Não tinha nada contra o Bolsonaro no depoimento do Mauro Cid. Daí chegou o Alexandre de Moraes, que inclusive é uma quebra do protocolo, não que seja um crime, mas não é um protocolo. O próprio juiz colher o depoimento da pessoa para depois julgar o caso. Não, o próprio juiz, então, o próprio ministro chegou lá para colher o depoimento do Mauro Cid e falou: olha, eu gostaria de lembrar você e a sua defesa que vocês têm que falar a verdade. Se não falar a verdade, a gente pode cancelar o acordo e ainda isso pode sobrar para o seu pai, para sua esposa, para sua filha. E ele entendeu perfeitamente a ameaça que foi feita contra ele, que a sua família seria perseguida se ele não ajudasse o STF a chegar no seu objetivo, que é incriminar o Bolsonaro, que é de alguma maneira fazer o Bolsonaro parecer um bandido na história. Então, após isso, o Mauro Cid se encolheu ali e falou: não, pensando bem, tem sim coisa contra o Bolsonaro, né? Então, a justiça, ela deveria funcionar de forma imparcial. Você pergunta para a pessoa o que ela tem a dizer e ela diz. Você não fica pressionando: não, mas isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade. Isso não é verdade, fala a verdade agora, né? Então isso que fizeram contra o Mauro Cid, ameaçando a sua família, realmente fez com que ele mudasse o depoimento. E você começando a caçar ou prender o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, é uma coisa que poderia pressionar o Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro tem um monte de filho, né? Eles podem muito bem pegar outros filhos dele, só que o Eduardo é o que tinha o maior risco, porque ele é um deputado federal, né? Ele já tem processos contra ele de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, né? Ele tem envolvimento direto com a política. Tem o Flávio, que ele é vereador, mas até então vereador é um cargo menor, né? Poderiam acusá-lo algo em âmbito municipal, não em âmbito nacional. Já o Eduardo, ele tem tomado a frente em muita coisa que acontece no Brasil, então seria, digamos que, mais fácil incriminar o Eduardo de alguma coisa. E a gente sabe que esse protesto que teve no dia 8 de janeiro, em que várias pessoas desarmadas invadiram prédios vazios, isso não teria como terminar num golpe, né? Então, assim, como é que você entrando num prédio vazio você daria um golpe na nação brasileira? Não tem como isso acontecer. Então, se não tem como isso acontecer, não tem como ser uma tentativa de golpe. Se não tem como ser uma tentativa de golpe, não tem o mandante do golpe, né? Não teria como falar: o Bolsonaro mandou dar um golpe, Bolsonaro organizou um golpe. Isso não faz o menor sentido, entende? Então, eles precisam dessa narrativa para dizer que realmente o que aconteceu ali foi uma tentativa de golpe para tentar incriminar o Bolsonaro. O objetivo deles é prender o presidente Bolsonaro? Não, de maneira nenhuma. Se eles quisessem prender o Bolsonaro, já teriam prendido. Tudo isso é para desgastar a direita e tentar fazer o Bolsonaro parecer tão bandido quanto o Lula, para dizer assim: olha, o Lula é bandido? Pode até ser, mas ó, o Bolsonaro, ele é bandido igual o Lula, também tem processo contra ele, também aconteceu isso, isso e aquilo, tá vendo? Então o objetivo deles
É de fato mexer com a mente das pessoas. Ou como fala o Peter, mexer com corações e mentes das pessoas. Se fosse a ideia de prender o Bolsonaro, já tinham prendido. Eles teriam conseguido fazer isso por qualquer outro motivo. Só que eles querem tentar acabar com o movimento que apoia o Bolsonaro. Só que, infelizmente, quanto mais eles batem no Bolsonaro, mais o povo acaba apoiando o Bolsonaro. Então eles não podem só simplesmente chegar e prender, né? A gente teve uma manifestação recente aí que levou milhares de pessoas para as ruas. O que aconteceu em Copacabana, a USP falou que foram 18 mil, né? A Polícia Militar falou que foram mais de 400 mil pessoas. Então, estamos falando de um movimento de 500 mil de pessoas em Copacabana, que normalmente não dá tanta gente assim. O negócio acontecendo em São Paulo, na Avenida Paulista, eu penso que vai ser um movimento bem maior. E se eles prendessem o Bolsonaro, aí que o negócio ia estourar. Porque assim, o pessoal da direita, embora tenha muita gente que é contra o Bolsonaro, não goste dele, pelo menos 99% das pessoas da direita concordam que o Bolsonaro está sendo injustiçado nesse caso. Ele não é golpista. Agora, você pega o pessoal do Centrão. O pessoal do Centrão tá meio lá, meio cá nessa história. E a galera da esquerda, ainda tem gente que também não acredita que o Bolsonaro... Não a ponto de protestar contra isso, mas não acredita que o Bolsonaro seja um golpista. Então, no fim das contas, o Brasil, em sua maior parte, não considera o Bolsonaro como alguém que tentou dar um golpe. Então, é esse pensamento que eles querem mudar. Mas se eles só chegarem a prender o Bolsonaro, aí, como diz minha mãe, que a porca torce o rabo e a situação pode ficar feia mesmo. Porque aí que o povo vai pra rua mesmo. Aí a pauta que o Bolsonaro queria colocar apenas de anistia do 8 de janeiro passaria a ser impeachment do Lula e, meses depois, até impeachment do Alexandre de Moraes. A coisa pode piorar. Então eles não podem só chegar e prender o Bolsonaro. Tem que ter todo um processo, todo um show para tentar desgastar bastante para, se um dia 10 irem lá e prenderem o Bolsonaro, né? Mas vamos ver aí o que acontece. Comente sua opinião, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe um like nesse vídeo. Até mais.